E aí, galera, nesse vídeo eu vou tentar explicar o conceito de ego eterno que eu criei. Para entender esse conceito, temos que entender primeiramente duas coisas. A primeira é o que permite a existência do ego humano, e a segunda é a natureza do egoísmo. Sobre o ego humano, só temos que entender que ele é um produto do cérebro. Ou seja, tudo o que somos, o que queremos, é intrinsecamente ligado a uma estrutura material que é o cérebro. Com isso em mente, podemos já partir para a segunda coisa necessária para entender o conceito do ego eterno, que é a natureza do egoísmo. A natureza do egoísmo é um elemento ligado ao comportamento inerente à existência da matéria. Basicamente, qualquer conjunto de átomos que forme uma estrutura estável o suficiente para darmos um nome vai estar sujeito à natureza do egoísmo, pelo fato dela não poder se separar do ambiente que é externo a ela. E o ambiente basicamente pode tanto acelerar a destruição dessa estrutura que é teoricamente estável, né? Ou não. Tendo isso em mente, basicamente qualquer estrutura, sendo ela orgânica ou não, está sujeita a essa lei. Esse comportamento fica mais interessante quando começamos a analisar estruturas mais complexas, que conseguem se replicar ou modular seu comportamento. Esses tipos de estrutura já se encaixam no que a gente sabe que sofreu o processo de seleção natural, né? A gente está falando basicamente das células dos indivíduos unicelulares, das bactérias, dos animais, das plantas. A gente está falando de toda essa fauna e flora está usando da natureza do egoísmo, né? Ou melhor, está aplicando a natureza do egoísmo. E o que vai permitir o entendimento sobre o ego eterno, que é a proposta do vídeo, é esses dois conceitos que eu expliquei, esses dois elementos que eu expliquei agora há pouco, junto com uma característica que tende a aparecer uma hora ou outra em todo o processo evolutivo, que é a inteligência / a experiência, ou o ego, né? O ego humano que eu estou falando mesmo. Que é também uma característica que só pode existir com uma estrutura material, né? Com um produto de uma estrutura material, que é o cérebro também. Tendo isso em mente, voltamos ao primeiro elemento necessário para entendermos o conceito do ego eterno, que é o ego humano. Que, como eu disse antes, é um produto também de uma coisa material, que é o cérebro, né? Tanto o ego como a inteligência, porque uma coisa está completamente inerente à outra. E também sendo um produto da seleção natural. Mas tem uma coisa que eu não expliquei, que são sobre os genes. Os genes são a estrutura base de todo o nosso comportamento e construção corporal. Sabendo disso, podemos perceber que todo o sentido que atribuímos à vida, ou a nossa bondade, a nossa vontade de conquistar algo, é tudo também, além do produto do cérebro, um produto dos genes, primeiramente, né? É como se os genes usassem nossos sentimentos, né, nossas funções corporais, como uma ferramenta para continuar existindo de forma indefinida. Somos como se fôssemos megazords deles. Sabendo disso, podemos finalmente partir para o que de fato é o ego eterno. Como falei agora há pouco, os genes são a unidade base que tentam sobreviver a qualquer custo e eles que geram o nosso ego, para servi-los. Porém, o ego humano é complexo o suficiente para criar muitas vezes caminhos ou comportamentos que são contraditórios ao objetivo dos genes. A partir disso, o ego eterno é o ego que assume o lugar do gene como a estrutura principal de sobrevivência. A ideia do ego eterno é inverter quem é a unidade base para a sobrevivência da espécie, né? Ou melhor, o objetivo não é mais a sobrevivência da espécie. O objetivo é a sobrevivência do ego,
é a sobrevivência da experiência humana.